Todos encontraram? Esse livro é difícil de encontrar, né, pastor? É o que muito estudado do velho assim, tudo, né? É vizinha Mateus, ó. Mateus está na direita, Malaquias está na esquerda. Amém? É o último livro do Antigo Testamento. O último livro do Antigo Testamento. Malaquias quantos? 3:11. Amém? Amém. Vamos ficar todos de pé. Antes de Mateus. Antes de Mateus. Encontraram? Encontraram, né? Então presta atenção. Irmão, leia essa passagem aí, irmão. Leia. Versículo 11. 11 é o versículo 11. É por causa de vós, repreendei, devorado, e ele não. Fala de novo, vamos. Fala. Presta atenção, ó. É por causa de vós, repreendei e devorado, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Amém? Vocês entenderam? Ó, irmão, aqui está. Ó. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Vós não serais estéril, o Senhor dos Exércitos que nos diz. Pode sentar, meus irmãos. Porque ele diz aí que não vai nos devorar, porque através da nossa fidelidade. O que é a nossa fidelidade com a igreja e com Deus? Primeiro, nós temos quantos cultos no mês? São? Vai do mês 12 até 15. No mês, 12 cultos, né? 12 cultos. Então, 12 cultos. Ele pede 1 hora para cada um. 1 hora. Que você pode chegar no final do louvor e vir assistir o culto. Mas eu gosto de chegar antes, que eu gosto de conversar com os irmãos. Então, veja bem, são 12 horas no mês. Você vai ter o quê? 30 e poucas para você fazer o que tu quiser. E ele quer o quê? A tua fidelidade com ele nos cultos presencial. O diácono, ele fica na porta, ele cuida da portaria. As irmãs da comissão Monte Sião ficam ali preparando para louvar ao Senhor. Dá o seu tempo e a sua fidelidade para Deus. Os outros irmãos, o irmão ali cuida do som, outro vem na bateria e assim compõe o quê? Um corpo de docente na igreja para que a obra do Senhor ande em fidelidade. Amém? E por causa disso, diz ele o quê? Que ele repreenderei o devorador na tua casa e no teu celeiro. Amém. Às vezes a gente, meus amados irmãos, o pastor lê um versículo na Bíblia e fala assim: agora nós vamos tirar os dízimos e as ofertas. Aqui está o outro louvado, aqui onde vocês vão devolver o quê? Ninguém sabe quanto tu estás colocando. O teu dízimo ninguém sabe quanto tu dá. Mas nós temos que ter uma fidelidade com Deus. Porque o pastor José, ele tem condições, mas nós temos aqui 9 lâmpadas. Nós temos 4 ventiladores. Partindo do banheiro com papel higiênico, com a água. Então isso aí, quem tem que manter a igreja do Senhor somos nós. Por quê? Porque nós fazendo isso, nós estamos o quê? Com fidelidade com o Senhor Jesus. Porque nós não podíamos chegar aqui, estar no escuro, ler a Bíblia, não tinha cadeira para a gente sentar, ninguém está cobrando. Eu falei para vocês que eu gosto de fazer uma palestra em fidelidade, mas uma palestra assim, que todo mundo entenda
que está dentro da Bíblia. Amém? Aí diz aqui, ó, eu quero que o irmão leia aí outro aí, Malaquias 3:18. Pode ler. Vou colocar o pastor também aqui no canto. Olha, presta atenção. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Hein? Aí você fazendo todo esse pacote que diz na igreja, na fidelidade cristã, ele está dizendo aqui que o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Aquele que segue o Senhor, ele vem com intenção boa, na sua fidelidade com Deus, na sua fidelidade com a igreja e na fidelidade com a sociedade. O que é que o irmão, a fidelidade dele, pai, é só dentro da igreja? Não, é lá fora. Às vezes, muita gente, meus amados irmãos, eu falo para vocês porque eu trabalho no comércio e eu vejo o que acontece. Muita gente diz, eu não vendo para o crente, porque o crente... Que tristeza, né? Nós vemos muito aí fora. Eu não vendo para crente, porque crente não paga ninguém. É a fidelidade cristã. Por isso que eu falei para vocês que o que eu estou falando está aqui. Não devereis nada a ninguém a não ser o amor de ti para Deus. Uma pessoa uma vez falou para mim que não vendia para pastor, para crente, principalmente para pastor. Eu falei, agora nós todos. Mas não é isso. É por causa de muitos pagam a conta. Essa conta nós vamos pagar com o nosso Deus quando nós chegar lá naquele dia. Mas nós não precisamos da fidelidade nossa com Deus de estar pagando conta para o Senhor Jesus. Nós vamos chegar lá e Ele simplesmente vai dizer, meu filho, tu és o meu filho amado, entra e fica na minha direita. Porque tu foste fiel no pouco, fiel no muito, e tu foste justo. Abraão, por ser um homem fiel e justo, ele deu um filho para Abraão, já com ele com idade avançada, e passaram, mas depois ele falou assim, agora pega teu filho e vai sacrificar, para ver a tua fidelidade. Aí Abraão subiu ao monte Moriá, ele, o seu filho Isaque, e levou o seu mordomo, né, o Eliezer, para que quando chegasse lá na frente, ele visse qual era a fidelidade de Abraão. E simplesmente Abraão, quando chegou numa certa altura, ele falou assim, ele falou a Eliezer, tu fica aqui agora, que eu vou subir. Mas meu filho, porque Deus tem um propósito na sua vida, não é na vida de todo, não, é na tua vida. O propósito de Deus é com a pastora, é com o pastor, é com os que tocam, cada um ele tem um propósito. E esse propósito que ele tem conosco é um propósito momentâneo, não, é um propósito para que quando nós chegar no final da batalha, ele falar, tu foi um servo fiel. Amém? Aí diz o que aqui, ó? Aqui, Malaquias 3:7. Desde os dias de vossos pais vos desviaste do meu estatuto e não guardaste todo nós vos para mim, e eu tomarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tomar? Aí eu digo para vocês, o que é que nós estamos fazendo a não ser fiel na igreja, ser fiel com a sociedade, ser fiel um com o outro? Às vezes o marido em casa diz, eu sou fiel. A mulher fala, será que é certeza? Ainda tem uma dúvida. Nós não poderemos ter dúvida, nós poderemos sair em nome do Senhor Jesus. Dê o que vier, mas vocês têm que ir em nome de Jesus. Muita gente, meus amados irmãos, porque ele não é fiel na igreja, ou fiel
por toda a sociedade, o que acontece? Ele faz sua compra do mês. Aí ele compra ele e a mulher e o filho. Ele compra um pacote de arroz, digamos, de 5 quilos, que vai dar para um mês certinho. Mas aí o que acontece? Ele chega em casa, ele começa, quando vai dando 14 dias, ali o estoque do arroz vai acabando. Ele fala, mas meu senhor, eu não comprei para 30 dias. Aí eu vou falar para vocês o que é que vai acontecer, certo? Sobre uma compra em casa, sobre a nossa fidelidade. Você compra um pacote de café, vai embora no dia. Chegar no final do mês, você está pedindo fiado. Chegando no final do mês, você não pode mais comprar comida, porque o devorador levou tudo. E ele disse aqui, que ele disse aqui no 11, que ele repreende o devorador. Por quê? Leia, sabe o que é para mim? 3:10. Quem tem uma voz alta aí para ler? Malaquias 3:10. Presta atenção aqui. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal qual que dela vós advenha a maior abastança. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, aí está claramente dizendo, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e farei, aí o Senhor já diz, e farei prova de mim, se eu não derramar no teu celeiro mantimento com abastança, para que você não falte o teu alimento em casa. Amém? Amém. Quem falou foi Malaquias 3:10. Trazei a casa do tesouro. A casa do tesouro é o que? A igreja. Às vezes, meus irmãos, você recebe R$1.000 por mês. Quanto é que Deus pede de R$1.000? R$100. 10%, né? Então 10% é o que? É sagrado? 10% não é sagrado? Então tu tem que trazer à casa do Senhor esses R$100, para que o devorador não devore os 900 que vai ficar com você. Por isso que eu falei que hoje eu ia pregar duro, porque aqui é um ensinamento para a gente aprender como se trata das finanças e a fidelidade na igreja. Você ganha às vezes 1.150, você tem que dar 101,50 para a igreja. Às vezes você fala, mas eu não posso, eu vou só dar 80. E quando a gente chega na loja que a compra, tem um cara no cartão de crédito, R$200 para pagar. Você fala, eu vou pagar o mínimo. No outro mês tu não pode pagar, porque o devorador come tudo. E tu tem que dar dinheiro para o governo. Entendeu? E na igreja é diferente. Você vai dar o que é de Deus. Aí, ó, veja bem. Malaquias 3:8. Quem lê? Malaquias, lê aí, irmão. Malaquias 3:8. Presta atenção, ó. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que tem roubamos? Nós nos dízimos e nas ofertas. O Senhor Jesus tem misericórdia, né? Quem está dizendo é a Bíblia, ó, mais uma vez. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis, em que roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Meus amados irmãos, é sério.
Por isso que eu falei para você que hoje você me perdoe, mas eu estou lendo aqui, mandando, compartilhando com os irmãos, para que a gente veja o que acontece na vida financeira da igreja. E não só a igreja que sofre, quem sofre somos nós. Porque às vezes a nossa fidelidade com Deus, irmão, ela vem de uma tal forma que você vai chegar na padaria com 5 reais. Você fala, me dê 5 reais de pão. Quando você sai, parece que a sacola fura e o pão cai. Você chega só com as alças da sacola. Sabe por quê? É o devorador. O devorador, ele não manda recado. O devorador, ele quer comer. O devorador, ele quer destruir.